Já vai, já vai, já vai. Bom dia! Hoje são 18 de abril de 2020, sábado, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Volto aqui à lenda da ressurreição de Jesus, que está nos 4 evangelhos do Novo Testamento. E aqui vou trazer, para a alegria do ateu Leonardo Marcolino, que possui um canal no YouTube com o nome Léo Marcolino, para sua alegria, vou trazer aqui novamente o livro de Norman Geisler e Thomas Rowe. E aqui uma explicação deles para a passagem bíblica sobre a lenda da ressurreição de Jesus, que eu vou mostrar aqui. O livro Enciclopédia Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia. O Norman Geisler foi pastor evangélico norte-americano, doutor em teologia e mestre em filosofia. Ele era um cristão fundamentalista. Ele lia os textos da Bíblia, e ali textos lendários, e ele via aquilo como fatos reais. Daí os absurdos, quando o Norman Geisler ou qualquer outro escritor evangélico tenta explicar a Bíblia. É um desastre total que leva as pessoas ao riso. Então aqui trago mais uma explicação do Norman Geisler sobre uma passagem bíblica que vou mostrar aqui. Mais uma passagem ingênua que está na ressurreição de Jesus, correto? Muito bem. Jesus algum ressuscitou. Nenhum ser humano em toda a história do homem ressuscitou. Só existe ressurreição em livros infantis e também em livros religiosos que tratam dos deuses. Porque o homem cria deuses e diz que esses deuses, melhor dizendo, são imortais. Então, ressurreição só existe mesmo em livros infantis e em livros religiosos. Em livros de história da humanidade, jamais um ser humano ressuscitou. Certinho? Entenda bem. Antes de entrar aqui na passagem bíblica, vou mostrar mais uma vez o que diz a inteligentíssima Célia Quirino, que mora em João Pessoa, capital da Paraíba, e fez umas confissões em um vídeo. E veja aí o que a Célia Quirino diz sobre a Bíblia. Depois voltarei. Porque, gente, se você estudar mesmo, se você botar para ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira. Toda cheia de contradições, não tem sentido uma coisa com a outra, tá entendendo? Muito bem. Vou mostrar aqui uma passagem bíblica que está apenas no livro de Lucas, apenas no Evangelho de Lucas, sobre a lenda da ressurreição de Jesus. Muito bem. O que eu vou fazer aqui? Antes de entrar nessa lenda, vou mostrar essa lenda trazendo para os dias de hoje. E aí você vai rir muito, certinho? Então vamos fazer o seguinte. Na lenda sobre a ressurreição de Jesus, Jesus morreu numa sexta-feira e foi sepultado numa sexta-feira. Passou-se o sábado. No domingo pela manhã, mulher ou mulheres foram, na lenda, ao túmulo de Jesus. Mostrei isso aqui ontem. Foram ao túmulo de Jesus no domingo pela manhã. Certo? No domingo pela manhã. E diz aí em Lucas, por exemplo, no Evangelho de Lucas, Mateus não, Marcos não, João não, no Evangelho de Lucas, diz ali que Jesus
apareceu depois de ressuscitado, na lenda, veja a ingenuidade. Jesus apareceu ali a 2 discípulos, conversou com esses discípulos, comeu com esses discípulos, com os 2. E os 2 discípulos não reconheceram a Jesus. E diz a lenda que Jesus ressuscitou em corpo e ossos, entendeu? Com a mesma voz, com o mesmo corpo, Jesus ressuscitou. Só que ele não foi reconhecido pelos 2 discípulos aí. Isso na lenda contada no Evangelho de Lucas, porque isso aí não foi um fato real, é um fato lendário. Daí as diferenças entre os evangelistas. Mateus não conta nada disso, desse encontro de Jesus com 2 discípulos. Mateus não conta. Marcos também não conta. Lucas conta. João não conta. Entendeu? É porque isso aí é lenda, gente. Então vamos aqui. No Evangelho de Marcos, existe uma referência a esse encontro aqui de Jesus ressuscitado com os 2 discípulos, no Evangelho de Marcos. Só que essa explicação no Evangelho de Marcos não havia nos manuscritos mais antigos. O Evangelho de Marcos, ali no capítulo 16, do versículo 9 ao 20, foi acréscimo. Em Marcos, repito, capítulo 16, versículos 9 a 20, foram escritos muito tempo depois. Nos manuscritos antigos não havia esses versículos aí, entendeu? Foi um acréscimo, alguém fez isso aí depois, certo? Então é por isso que só o Lucas, na verdade, contou esse relato aí. E um relato extremamente bobo, ingênuo, porque era esse o estilo do escritor bíblico. Então vamos aqui a essa ingenuidade. Jesus apareceu ali em Lucas, já ressuscitado, a 2 discípulos, e eles não reconheceram a Jesus. Jesus conversou com eles, bem próximo, quase colado a eles, e eles não reconheceram a Jesus. Jesus comeu com eles, entendeu? Então vamos aqui. Então vamos trazer essa ingenuidade da Bíblia sobre a ressurreição de Jesus para o dia de hoje. Você aí que está assistindo a esse vídeo, vamos supor aí que você tenha sua mãe aí, sua mãe está viva. Vamos aqui, num caso hipotético, imagine sua mãe falecendo numa quinta-feira. E aí, geralmente quando uma pessoa morre em um dia, geralmente é sepultada no dia seguinte, regra geral, não é isso? Então vamos aí, sua mãe morre numa quinta-feira. Numa sexta-feira ela é sepultada, e Jesus foi sepultado numa sexta. Sua mãe foi sepultada também numa sexta. Passou-se o sábado, vem o domingo. Aí no domingo sua mãe ressuscita. Um caso aqui hipotético, para você entender aí a piada que está sobre Jesus em Lucas. E sua mãe ressuscita no domingo. E ela aparece a você, ela reaparece a você em sua casa. Você está ali na cozinha. Sua mãe aparece lá batendo na porta. Você abre e você vê sua mãe. Você vai ou não vai reconhecer sua mãe? Rapidamente você reconhece sua mãe, não é isso? Rapidamente você reconhece sua mãe. E quando ela fala, quando ela diz, minha filha, eu ressuscitei, aí é que você ainda mais acredita em sua mãe, não é verdade? Você está diante de sua mãe. Você pode ter medo ali, mas você está diante de sua mãe. Ela está conversando com você, correto? Muito bem. E esse medo aí de sua mãe, ele se acaba se ela dissesse em vida que iria ressuscitar no domingo. Aí, com mais razão ainda, esse medo acaba, não é isso? Então sua mãe ressuscitou. Ela está diante de você, conversando com você.
Então você reconhece logo sua mãe. Só que o Jesus aqui, na inocência do relato bíblico, ele não foi reconhecido pelos 2 discípulos. Eis o problema aí. Viu a ingenuidade? A ingenuidade do relato bíblico? E a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, está repleta dessa criação aí dos escritores bíblicos. De Gênesis ao Apocalipse, os deuses ali, deuses, Jesus e tal, aparecem e não são reconhecidos por alguns e são reconhecidos por outros. Entendeu a ingenuidade do relato bíblico? Pois bem, então é sobre isso aí, sobre esse reencontro de Jesus com 2 discípulos, Jesus em carne e osso, ressuscitado, conversou com os discípulos e não foi reconhecido por eles. Viu aí a ingenuidade? Então, é sobre essa ingenuidade que irei agora mostrar a vocês. E depois veremos a explicação do Norman Geisler. O Norman Geisler tem vários livros publicados no Brasil. Ele faz sucesso no mundo evangélico. E é importante a gente trazer livros aqui que fazem sucesso no mundo evangélico. Porque só assim você vai entendendo aí o que é a fantasia bíblica. Certinho? Então, gente, vamos lá. Lucas, capítulo 24, veja bem. Peço aqui um favor. Após assistir a esse vídeo, leia o que está em Lucas, capítulo 24, versículos 13 até o versículo 35, viu, gente? Lucas, capítulo 24, versículos 13 até o versículo 35. O título é Os Discípulos no Caminho de Emaús. 2 discípulos, certinho? Então, o que está aqui, vou contar para vocês com minhas palavras, para ficar mais claro, certo? Aí depois vamos à explicação do Norman Geisler. Aí é o seguinte, Jesus morreu numa sexta-feira, foi sepultado numa sexta-feira, passou-se o dia de sábado, apareceu o dia de domingo, Jesus, na lenda, ressuscitou. E aí, em Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13, 2 discípulos de Jesus iam caminhando em direção a uma aldeia chamada Emaús, que ficava próxima de Jerusalém. Então os 2 discípulos estavam tristes, porque Jesus havia morrido na sexta-feira, e isso aí era um domingo. Então os discípulos estavam tristes, e eles conversavam ali entre si, caminhando a pé, os 2, na estrada em direção a uma aldeia chamada Emaús. Naquele momento, era uma tardezinha, naquele momento apareceu Jesus, ressuscitado, viu, gente? Jesus ressuscitado, apareceu ali diante dos 2 discípulos. E Jesus, veja bem, falou para eles. Jesus ali em carne e osso. E falou para eles. E mesmo assim, eles não reconheceram a Jesus. Por favor, não ria, que isso aqui é coisa séria. É o que eu peço a você. Não ganho nada com isso aqui, com vídeos. Não ganho dinheiro algum. Então, não ria, porque isso aqui é coisa séria. Você fica rindo aí você comete um ato ofensivo aqui à minha pessoa. Então fique em silêncio, por favor. Então veja, Jesus em carne e osso apareceu ali diante de 2 discípulos. Jesus falou com eles. Jesus perguntou aos discípulos, aos 2, por que eles estavam tristes. E um deles, chamado Cleopas, um deles, diz a Jesus que eles estão tristes porque Jesus, aquela pessoa ali, que eles não sabiam que era Jesus, porque aquela pessoa ali
não estava sabendo do que havia ocorrido em Jerusalém. Veja bem, o próprio discípulo dizendo para Jesus, sem saber que estava conversando com Jesus, dizendo que aquela pessoa ali, que era o Jesus, não estava sabendo nada sobre a morte do Jesus. E aí Jesus perguntou, mas que morte? O que foi que houve aí? O Jesus perguntando aos dois discípulos. E aí eles disseram, né, que Jesus, que aquela pessoa ali, que era Jesus, mas eles não estavam sabendo, que aquela pessoa ali estava totalmente desinformada. Não sabia que um Jesus, o Nazareno, havia morrido na sexta. E aí Jesus começa a conversar com eles, caminhando e conversando com eles. E eles não reconheceram a Jesus. E aí, mais à frente, quando eles estavam se aproximando de uma aldeia chamada Emaús, eles ali, como já estava ficando às escuras, já estava chegando a noite, aí o Jesus queria já ir embora. Aí eles disseram, os dois discípulos, na lenda, veja a ingenuidade. Eles disseram, não, não vá embora não, durma aqui conosco, fique aqui conosco, porque aí ó, a noite já está chegando, a escuridão, fique conosco. Aí Jesus aceitou, ficou com eles, com os dois discípulos. E ali, assim que entraram numa casa, os três foram comer pão. Veja a expressão pão, sempre comum no Novo Testamento. Aí eles foram comer um pão. Aí quando Jesus repartiu o pão, deu um pedaço para um discípulo e outro pedaço para o outro, aí é que eles reconheceram que estavam diante de Jesus. Aí quando eles foram falar com Jesus, Jesus desapareceu. Certinho? Jesus desapareceu. E aí eles ficaram maravilhados, os dois discípulos, e aí voltaram de Emaús para Jerusalém, voltaram e falaram isso aos outros discípulos. E depois Jesus, em seguida, reapareceu aos 11 discípulos, lá em Jerusalém, numa casa, certinho? E ali Jesus mostrou seu corpo, mostrou até as feridas. Isto é, Jesus ressuscitou, mas as feridas ficaram ainda no corpo dele. Por favor, não ria, eu peço isso a você, novamente, não ria. Jesus ressuscitou, entendeu? Jesus conseguiu recuperar coração, fígado, pulmões, mas não conseguiu se curar das chagas. Tanto é que ele mostrou as chagas, a marca das chagas, mostrou aos discípulos. Certinho, gente? Muito bem, muito bem. Isso aí, gente, é a lenda. É a lenda. E a Bíblia está repleta disso. Não só no Velho Testamento, que não é velho para os judeus, como também no Novo Testamento, em que deuses e semideuses reaparecem a alguém e não são reconhecidos. Isso aí faz parte da técnica de texto dos escritores bíblicos. Tudo lenda e nada mais. Agora vejamos a explicação do Norman Geisler. Por que Jesus não foi reconhecido imediatamente pelos dois discípulos, hein? Por quê? Agora vem a explicação do Norman Geisler, certinho? Ele vai explicar aqui por que Jesus não foi reconhecido imediatamente pelos dois discípulos. E você aí em sua casa vai morrer de rir, novamente. Mas isso aqui é muito bom, certinho? Então vamos aqui ao livro de Norman Geisler. Na página 405, anote aí, página 405, o Norman Geisler vai explicar por que é que Jesus, ressuscitado em corpo e ossos, do mesmo jeito que era antes, com a mesma voz que tinha antes, por que ele não foi reconhecido pelos dois discípulos, hein? Que está aí em Lucas. Então vamos lá, acompanhe aí. Norman Geisler escreve assim, Lucas capítulo 24, versículo 31, letra B. Aí ele pergunta, se Jesus tinha o mesmo corpo físico depois da sua ressurreição,
Porque os seus discípulos não o reconheceram. Aqueles 2 discípulos que eu falei agora, em Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Então a pergunta está aí. O Norman Geisler apresenta o problema. Ele diz assim: aqueles 2 discípulos andaram com Jesus, falaram com ele, comeram com ele, e entretanto não o reconheceram. Outros discípulos tiveram a mesma experiência. Veja os versículos abaixo. Se Jesus ressuscitou com o mesmo corpo físico, como está em Lucas capítulo 24, 39 e João 20, 27, então por que ele não foi reconhecido? Eis aí o problema apresentado pelo Norman Geisler. Agora vamos à parte mais engraçada, que é a solução trazida por Norman Geisler. O Léo Marcolino adora essa palavra aí, solução. Então vamos lá, a solução aqui do Norman Geisler. Repito, o Norman Geisler faz sucesso no mundo evangélico, gente. Os evangélicos adoram o Norman Geisler. Então vamos lá, o Norman Geisler explica assim: Jesus ressuscitou precisamente com o mesmo corpo de carne e ossos que ele tinha quando morreu. Veja os comentários de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 37. Foram várias as razões porque ele não foi imediatamente reconhecido por seus discípulos. Então aqui o Norman Geisler vai trazer vários exemplos em que Jesus aparece e não foi reconhecido pelos discípulos. O Norman Geisler aqui vai se afogar todinho, porque é o que eu digo, você não pode levar uma lenda como se fosse um fato real. Quando você leva uma lenda como se fosse um fato real, quando você vai explicar, aí a coisa piora mais ainda. Então isso aqui é uma lenda. Jesus reaparece em carne e osso com a mesma voz e não é reconhecido. Isso aí é uma lenda, é uma coisa ingênua. Então quando você vai dar um ar de coisa real a essa lenda, aí você cai ainda mais no absurdo. É aquele velho ditado, que a emenda sai pior do que o soneto. Então o Norman Geisler aqui está dizendo que, mostrando aqui várias passagens bíblicas em que Jesus reapareceu e não foi reconhecido, e ele dizendo aqui dizendo os motivos. Então ele diz assim: aqueles 2 discípulos que não reconheceram a Jesus de imediato, no caminho de Emaús, ou eles eram estúpidos, veja a ignorância aqui, ó, estupidez. A estupidez nada tem a ver com você não reconhecer uma pessoa de imediato, gente. Estupidez nada tem a ver, não evita que você reconheça uma pessoa. Você pode ser uma pessoa estúpida, muito estúpida, mas se alguém reaparecer a você, conversar com você, você sabe com quem está conversando. Você reconhece a pessoa logo pelo físico. Você sabe com quem está conversando, se uma pessoa aparece a você. Se o seu namorado aparece a você, você sabe que é o seu namorado. Nem precisa seu namorado falar alguma coisa. Você está vendo o seu namorado diante de você, você automaticamente já vai reconhecer seu namorado. Seja você uma pessoa estúpida ou não, você já vai reconhecer. Então, estupidez não evita que você reconheça uma pessoa. Certinho, gente? A ingenuidade da coisa. E o Norman Geisler coloca assim, ó, estupidez. Lucas, capítulo 24, versículo 25, 26. Ele está querendo dizer aqui que aqueles 2 rapazes que estavam, 2 discípulos de Jesus, que não reconheceram Jesus, conversaram com Jesus, comeram com Jesus. Ele está dizendo que Jesus não foi reconhecido de imediato por eles, porque eles poderiam ser aí pessoas estúpidas. Entendeu, Léo? O Léo aí está morrendo de rir, rapaz. Esse Léo não tem jeito, não. Porque eles eram talvez aí pessoas estúpidas, por isso não reconheceram a Jesus de imediato. Diz o Norman Geisler também a palavra incredulidade. Talvez aí pode ser aí que eles sejam incrédulos. Eles eram incrédulos. Não existe incredulidade, também, ela não afasta o reconhecimento. Por mais incrédula que seja uma pessoa,
Se você está diante de uma pessoa sua que morreu, que você tinha contato com ela direto, você vai acreditar que está diante da pessoa querida. E se ela falar da mesma forma, você vai acreditar que está diante da pessoa querida. A incredulidade não afasta aí esse reconhecimento. E aí ele colocou incredulidade, João 20, 24, 25, que é o caso de Tomé, na lenda cristã, que o Tomé se recusou a acreditar em Jesus, não é? Ele coloca aqui desapontamento também, em João capítulo 20, versículos 11 a 15, no caso aí de Maria Madalena. Nem vale a pena aqui tocar sobre isso. Então, temor, Lucas 24, 36 a 37. Novamente aqui, Lucas 24, ele trata do caso aqui dos dois discípulos que não reconheceram a Jesus no caminho para Emaús. Ele traz aqui a mesma coisa, repetição aqui do que é o primeiro, ó, estupidez, você vê aí, estupidez e temor, o medo. O medo também não afasta o reconhecimento de uma pessoa. É o que eu digo, num caso hipotético, sua mãe morreu, enterrou-se numa cesta, foi enterrada numa cesta, sua mãe, sepultada. Domingo ela ressuscitou, apareceu a você. Mesmo com o medo diante da ressurreição de sua mãe, mesmo com esse medo, você não vai deixar de reconhecê-la. Você vai olhar para ela e vai ver que é logo a sua mãe. Só na parte física, nem precisa falar. E se ela falar, ainda aí a certeza que ela ressuscitou, certinho? Num caso hipotético. Aí eu vejo aqui o Norman Geisler, ele coloca escuridão, ponto 5. Aí ele diz, João capítulo 20, versículo 1, e João capítulo 14, versículo 20, capítulos 14 e 15. Então ele diz aqui que nesse caso aqui, ó, lá na lenda da ressurreição de Jesus, que está no Evangelho de João, ele aqui, o Norman Geisler, está dizendo que a escuridão impediu que Jesus aqui fosse reconhecido por Maria Madalena, lá no caso de João. Porque na lenda de João, Maria Madalena foi a única mulher que foi ao túmulo. Então aqui ele está dizendo, Norman Geisler, que a Maria Madalena, lá no Evangelho de João, não reconheceu de imediato a Jesus porque estava muito escuro, escuridão. Isso aqui, gente, é para você morrer de rir. Em João capítulo 20, versículo 1, a Maria Madalena chegou ao túmulo, na lenda, ainda sob escuridão, correto? Maria Madalena. Só que mais tarde depois, quando já estava pela manhã, claro, é que Jesus apareceu diante dela. Você entendeu? Jesus não apareceu diante de Maria Madalena, na lenda de João, na escuridão. O dia já estava claro quando Jesus apareceu a Maria Madalena e conversou também com ela. E ela não percebeu que era Jesus, porque isso aí faz parte do texto literário da Bíblia, desde Gênesis ao Apocalipse. É comum essa criação aí do escritor bíblico, ele colocar que os deuses aparecem diante das pessoas e não são reconhecidos. Isso é muito comum na Bíblia. Mas aqui o Norman Geisler coloca a escuridão como um empecilho para alguém reconhecer alguém. A escuridão é empecilho. Numa escuridão você não reconhece uma pessoa, mas quando ela fala, mesmo na escuridão, você sabe quem está falando. Se eu estiver no lugar escuro aqui com você, você aí já reconhece minha voz, você não verá meu corpo numa escuridão. Mas se eu falar, você sabe que é o Eustáquio que está falando. É a Ana Cristina, advogada do canal Foco nas Ideias Responde, que está falando. É o Edson Martins que está falando na escuridão. Então aqui o Norman Geisler coloca a escuridão. Só que a escuridão aqui, a Maria Madalena, quando apareceu a Jesus, na lenda de João, não estava sob escuridão. O dia já estava claro. E mesmo assim, ela não reconheceu a Jesus. Tanto é verdade que no Evangelho de João, Maria Madalena
ela olha para dentro da sepultura, que é mais escuro ainda, e ela vê 2 anjinhos. Então ela viu dentro da sepultura 2 anjinhos. E fora da sepultura, mais claro ainda, ela viu a Jesus. Então a escuridão aqui, apontada pelo Norman Geisler no Evangelho de João, é mais uma piada do Norman Geisler. E ele diz aqui, a distância, João 21:4. A distância também evita que uma pessoa reconheça a outra, se a distância for muito grande. Aqui em João não. Em João, Jesus não foi reconhecido porque estava distante. Depois ele se aproximou dos discípulos e mesmo assim não foi reconhecido. Veja lá essa passagem indicada pelo Norman Geisler. Jesus não foi reconhecido mesmo chegando perto dos discípulos. Então não foi a distância apenas, certo? E aqui roupas diferentes, João 19:23, isso aqui é mais uma piada ainda, roupas diferentes. Que Jesus poderia estar com roupa aí diferente, não. No texto de Lucas, Jesus não foi reconhecido, porque isso aí fazia parte do estilo bíblico. Jesus não foi reconhecido de imediato pelos 2 discípulos, porque fazia parte do estilo bíblico, dessa lenda bíblica. E diz, o próprio capítulo aqui de Lucas diz que os 2 discípulos não reconheceram a Jesus, os 2 discípulos não reconheceram a Jesus, porque isso aí realmente foi uma coisa talvez colocada pelo Deus hebreu. Isso aí está no próprio texto da Bíblia. Agora, termina aqui o Norman Geisler. Ele diz assim, note, entretanto, 2 coisas importantes. O problema foi apenas temporário, diz ele. Aí o que ele vai escrever aqui, nada acrescenta. Ele diz assim, o problema foi apenas temporário. E antes que Jesus desaparecesse a cada vez, eles estavam absolutamente convencidos de que era o mesmo Jesus, com o mesmo corpo físico de carne, ossos e cicatrizes que possuía antes da ressurreição. E eles saíram de sua presença para pôr o mundo de cabeça para baixo, destemidos diante da morte, porque não tinham a mínima dúvida de que Jesus vencera a morte com o mesmo corpo físico com o qual havia passado por ela. Tudo que ele diz aqui é uma bobagem que nada tem a ver com o problema. O problema está aqui na parte principal. Ele diz assim, note, entretanto, 2 coisas importantes. O problema, ou seja, o fato de Jesus não ter sido reconhecido pelos 2 discípulos, o problema foi apenas temporário. Veja aqui o que o Norman Geisler diz. O problema foi apenas temporário. Eles não reconheceram a Jesus de imediato, mas depois reconheceram. Sim, mas o problema está aqui. Claro que o não reconhecimento de Jesus foi temporário. Os discípulos conversaram com ele, caminharam com ele. E depois, quando foram comer, quando Jesus repartiu o pão e deu um pedacinho para um discípulo e para o outro, aí é que Jesus foi reconhecido pelos 2 discípulos. Mas o problema está aí. O não reconhecimento foi temporário. Mas é que está. Houve o não reconhecimento. Entendeu? Por que Jesus não foi reconhecido de imediato? Por quê? Porque Jesus se aproximou dos discípulos, conversou bastante com eles, caminhou até a aldeia de Emaús com eles, num dia claro. Jesus ali, tudo indica que dormiu com eles, e voltaram para Jerusalém os 2 discípulos. Jesus desapareceu quando foi reconhecido. Jesus só foi reconhecido quando repartiu o pãozinho. Veja a ingenuidade do relato. Então é o que eu digo, gente. O Norman Geisler aqui, ele tenta explicar uma coisa e aí as pessoas caem na risada. A explicação dele é muito ingênua. Por quê? Porque ele está vendo isso aí como se fosse um fato real. E não foi. A resposta é o seguinte, por que Jesus não foi reconhecido de imediato pelos 2 discípulos, como está em Lucas, somente em Lucas,
Nos outros evangelhos, não. Porque isso é lenda. Eles criavam essas histórias, reproduziam essas histórias e mudavam ali de acordo com seu ponto de vista. Então, a resposta é simples. A pergunta, por que Jesus não foi de imediato reconhecido pelos 2 discípulos? Por quê? A explicação é simples. Porque isso aí é uma lenda e esse estilo em que um deus, ou os deuses, ou semideuses, reaparecem diante de pessoas e não são reconhecidas, esse estilo aí está em toda a Bíblia. Qualquer teólogo sério sabe disso. Desde Gênesis até o Apocalipse, você tem ali inúmeros casos, inúmeras passagens bíblicas, em que os escritores bíblicos, eles colocam essas lendas aí, em que o Deus aparece diante de uma pessoa e não é reconhecido. Jesus reaparece diante de pessoas e não é reconhecido. Isso aí, gente, é um estilo literário. O escritor bíblico, ele é dado a esse estilo literário. Isso aí não aconteceu apenas com Jesus, não. Você conhece a Bíblia, você vê lá no Velho Testamento, que não é velho para os judeus, você vê lá o Deus hebreu aparecendo e não sendo reconhecido. E aqui no Novo Testamento, Jesus aparecendo às pessoas e não sendo reconhecido. Isso é comum, é o estilo literário, isso é lenda. Então Norman Geisler, ele se atrapalhou todo aqui, porque ele foi querer dar a essa lenda um ar de realidade. Aí ele se atrapalha, por isso. Então por que Jesus não foi reconhecido de imediato pelos 2 discípulos? Porque isso aí é um estilo literário que está não só em Lucas, aparece em João, aparece em Mateus, aparece em Marcos também, Jesus não sendo reconhecido, aparece no Velho Testamento com o Deus hebreu lá não sendo reconhecido e outros também. Então isso aí fazia parte do estilo literário do escritor bíblico. Tudo lenda e nada mais. Então, resumindo esse vídeo aqui, mostrei aí o encontro de Jesus ressuscitado na lenda, se encontrando com 2 discípulos em Lucas. E os 2 discípulos não reconheceram de imediato a Jesus. Estavam lá diante de Jesus, num dia claro, conversando com Jesus, caminhando com Jesus. Quando foram comer um pão, é que eles viram ali que quando Jesus repartiu o pão, é que eles viram que realmente era Jesus. Veja aí a ingenuidade do relato bíblico. E isso se explica por quê? Porque é uma lenda e o estilo literário é esse. Jesus deixou de ser reconhecido não só em Lucas, como em vários aí outros evangelistas. Entendeu? Eis aí a explicação. E nada mais. Muito obrigado. O pior cego é aquele que não quer enxergar, entendeu? E dá vontade de rir mesmo. Tá na cara. Falar que a Bíblia não tem erros e contradições é desonestidade pura ou pior. É canalice. É canalice. É canalice. É canalice. É canalice. É canalice.